Pela graça e misericórdia de Deus, estamos de novo juntos diante dele, através da sua palavra, para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Estamos aprendendo sobre o caminho que nos conduz à felicidade. Algo desejado por todos nós e, sem dúvida alguma, também é o desejo do coração puro, santo e reto do nosso Deus. Ele quer que sejamos felizes, mas é necessário, para encontrarmos a verdadeira felicidade, que estejamos no caminho certo. Nós estamos examinando o Salmo 1, é um salmo riquíssimo em ensinamento. Nós já vimos na mensagem anterior alguns caminhos que temos procurado muitas vezes, pensando que este é o caminho certo, mas às vezes, segundo o que diz a Bíblia Sagrada, são caminhos que parecem até ser direito, mas o fim deles é caminho da perdição, o caminho da obscuridade, o caminho da distância de Deus. Nós falamos sobre, entre eles, o caminho da riqueza. Não é que a riqueza seja um pecado em si, mas a riqueza em si traz alguns perigos encobertos e sutis que muitas vezes submergem os homens na perdição e na ruína desta vida. Aqueles que amam de maneira excessiva ao dinheiro, já disse Paulo, que eles estão em caminhos perigosos e caminhos escorregadios, tanto para com eles quanto para com sua família. Portanto, é importante que nós descubramos qual é o caminho verdadeiro que nos conduz à fonte da felicidade. Vamos voltar ao Salmo 1 e vamos ver o que Davi escreveu. Davi foi um rei de Israel, um dos maiores reis de Israel, dos maiores líderes em Israel. Ele, segundo a Bíblia Sagrada, é o homem chamado segundo o coração de Deus. Deus mesmo disse, quando encontrou a Davi, Deus declarou dizendo: encontrei um homem segundo o meu coração. E Davi, nesse salmo, ele nos ensina alguns princípios que são fundamentais para encontrarmos a felicidade através de um caminho que é marcado por 3 princípios fundamentais à luz da palavra de Deus. Vamos ver um desses princípios hoje. O capítulo 1 de Salmos, ele escreveu dizendo para nós o seguinte, versículo 1: bem-aventurado, bem feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que Davi, ele começa o salmo com a afirmação de negação. Não. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Logo encontramos que o primeiro princípio estabelecido por Deus através do rei Davi para a fonte da felicidade, a primeira marca é a marca da renúncia, é o caminho da renúncia. É o caminho da abstinência, o caminho da desistência. Abster-se e desistir daquilo que não é bom é o caminho para a felicidade. Ora, Jesus, ele disse algo importante sobre este assunto, muito importante. Lucas, o evangelista, escreveu no seu evangelho, capítulo 14, versículo 26, nas palavras de Jesus. Eu vou ler o 26, o 25 e o 26. O que disse Lucas? Ora, ia Jesus e com ele uma grande multidão. E voltando-se Jesus, disse para a multidão: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, este não pode ser meu discípulo. O que ele estava dizendo, esse não pode achar a verdadeira
felicidade. Ele disse: a verdadeira felicidade se encontra quando a gente renuncia, quando a gente abstém-se daquilo que atrapalha a nossa vida espiritual. Ele não está dizendo que o filho deve ficar de mal com o pai, com a mãe, com os irmãos ou de mal consigo mesmo. Ele está falando de aborrecimento, de não seguir o caminho de tais pessoas quando elas estão andando pelo caminho errado. A felicidade, ela se encontra através do caminho certo estabelecido por Deus. Se tais pessoas estão andando por caminhos errados, eu devo abster-me delas, eu devo desistir delas, eu devo deixá-las como estão e voltar e seguir o Senhor Jesus. Ele diz que aquele que não aborrecer a si mesmo, aquele que não contrariar a si mesmo, aquele que não desistir de si mesmo, dos caminhos errados, da vida errada, ele diz: não pode ser meu discípulo. Portanto, é o caminho da abstinência, é o caminho da desistência daquilo que realmente não nos leva à felicidade. Sem renúncia, muita gente, é claro, quer seguir sem renúncia. Você já viu pessoas que dizem: eu sou assim porque meu pai foi assim. Eu sou assim porque minha mãe foi assim. Não, eu sou assim porque Jesus disse assim. Eu sou assim porque a palavra de Deus diz assim. Deus, quando ele declarava a sua essência para Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Portanto, somos aquilo, ou devemos ser aquilo que Jesus é. Devemos fazer aquilo que ele disse. Devemos viver aquilo que ele nos ensinou. E ele ensinou que o caminho da felicidade é o caminho da abstinência, é o caminho da desistência. Este é o princípio que está no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda, que não se assenta, que não se detém junto aos pecadores, aos escarnecedores. Sem renúncia, diz a Bíblia que é um caminho fácil, é um caminho espaçoso, é uma porta larga, é o caminho de todos. O que disse Jesus sobre este assunto é impressionante. Quero ler para você mais uma vez Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, o que nos ensinou Jesus sobre esse caminho fácil, este caminho espaçoso, esse caminho de porta larga, esse caminho que todos andam por ele, sem nenhum problema. Olha o que disse Jesus, é um aviso para nós. Ele disse: entrai pela porta estreita, ou a porta da renúncia, a porta da abstinência, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. No versículo 14 ele diz: mas porque é estreito o caminho e apertada a porta, ou vice-versa, são poucos os que acertam por ela. Porque ele disse que muitos são os que entram e andam pelo caminho largo e a porta espaçosa. Porque, na verdade, são o caminho de todos. Esse é o caminho de todos. É muito fácil andar com a multidão. É muito fácil andar com os ímpios, assentar na roda dos escarnecedores, seguir os seus princípios. Parece até ser mais fácil, mais ético, mas não é o que a Bíblia Sagrada está nos ensinando. Ele disse: o caminho que nos conduz à felicidade é um caminho da renúncia, é o caminho da abstinência, da desistência. Ele disse: poucos são aqueles que acertam por ele, porque também são poucos aqueles que querem abandonar a sua própria vida velha, as suas manias e os seus pecados, negando-se a si mesmo para seguir ao Senhor. Ora, é muito simples entendermos que todos nós desejamos a felicidade, isso é óbvio, mas também é óbvio que, e fácil de se entender, que nem todos queremos pagar o preço por isso. Repito, todos queremos a felicidade, mas poucos são aqueles que querem pagar o preço pela a felicidade, para andar pelo caminho da felicidade. Uma pergunta interessante:
Deus quis um dia que fôssemos felizes? Sim, sem dúvida alguma. Deus olhando para nós, vendo nós como pessoas desgarradas, cansadas, subjugadas pelo pecado, está lá em Mateus capítulo 9, verso 26, ele disse que teve compaixão de nós. Compaixão quer dizer aquela dó que é despertada por Deus, que é a misericórdia dele, compaixão despertada pela miséria de uma pessoa. E ele teve compaixão de nós, miseráveis pecadores. E ele pensou consigo e desejou no seu coração que um dia nós fôssemos felizes. Mas ele pagou o preço por isso. Aqueles que querem a felicidade têm que pagar um preço. É o preço da renúncia. O que Deus fez para que fôssemos felizes? É só você ler João capítulo 3, versículo 16 ou 17, confere aí na sua Bíblia, que ele diz o seguinte: Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tenha a perfeita felicidade. Verso 17 ele diz: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, julgado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus estava disposto a pagar o preço, começando em dar o seu Filho por nós, em mandar o seu Filho a este mundo. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava disposto a pagar o preço nesse sentido. Mateus capítulo 26, Mateus 27, melhor dizendo, verso 46, há um texto também muito interessante no que diz respeito ao preço que Jesus pagou por nós. Quando Jesus estava na cruz, ali morrendo pelo nosso pecado, em busca da verdadeira felicidade para nós, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus mandou seu Filho ao mundo e agora ele abandona o seu Filho em detrimento da nossa felicidade. Sem que isto acontecesse, jamais teríamos a verdadeira felicidade. Era o sacrifício de Jesus, era a morte do Senhor Jesus, o seu sepultamento e a sua ressurreição que nos traria a grande e viva esperança, o caminho que nos conduziria para a felicidade. Deus trilhou esse caminho antes de nós. Por isso, ele renunciou, ele abandonou o seu filho, ele desistiu do seu filho a fim de que nós pudéssemos ser felizes. Portanto, o caminho para a felicidade é o caminho da renúncia, o caminho da desistência, o caminho do deixa para voltar-se para Jesus. Outro texto interessante está em João capítulo 19, versículo 30. As últimas palavras de Jesus quando ele estava na cruz. Ele disse: está consumado. O preço foi pago. A obra foi realizada. Agora a felicidade pode bater a porta daqueles que me procurarem, daqueles que me seguirem, daqueles que me receberem como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele estava morrendo para que pudéssemos alcançar a verdadeira felicidade. Esse é o caminho, este é o preço que Deus pagou por nós para sermos felizes. Finalmente, no capítulo 5, verso 24, Jesus exclamou dizendo: agora, todo aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem a felicidade. Ele acha a felicidade. Por isso, João capítulo 6, verso 14, Jesus declarou dizendo: eu sou o caminho. Aquele que andar por mim, ele vai entrar, sair e vai achar pastagem. Está lá em João capítulo 10, ele falando sobre a porta que é ele mesmo. Ele é o único nome que nos leva à fonte da felicidade. Portanto, aquele que conhece Jesus como Salvador, esse conhece a felicidade. O que está andando em Cristo Jesus, este está indo para a grande, maior felicidade da vida. E por último, João capítulo 10, versos 28 ao verso 30, Jesus declarou dizendo: e dou-lhes a vida eterna, aqueles que creem nele, é claro, dou-lhes a vida eterna e nunca mais perecerão,
e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu, disse Jesus, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Portanto, queres ser feliz? Ande pelo caminho da felicidade, mas, sobretudo, pelo caminho marcado pela renúncia, marcado pela desistência, marcado por deixar aquilo que não agrada a Deus para servir ao seu Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra possa falar bem profundo ao teu coração e que os teus olhos espirituais sejam abertos para a realidade de uma vida feliz que todos nós desejamos, e esta vida feliz está em Cristo, que já pagou o alto e perfeito preço para que pudéssemos tê-la. Vamos terminar orando. Pai querido, muito obrigado por Jesus que veio ao mundo e pagou por nós na sua própria vida o preço da nossa felicidade. Obrigado pela fé que é um dom de Deus, através da qual nós recebemos Cristo e cremos nele como Salvador pessoal, e a tua graça foi suficiente para nos salvar, e hoje, Deus, como salvos, somos pessoas felizes porque estamos no caminho da felicidade. Obrigado por aquilo que nos espera no futuro. Fala, Deus, ao coração daqueles que me assistem neste momento. Que os corações se abram, que as vidas se voltem para o Senhor e Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome precioso de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você esteja caminhando no caminho que conduz à felicidade, e o caminho é Jesus. Forte abraço, até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.